Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Tendo subido a um monte, chamou a si os que quis. Aproximaram-se dele e destinou 12, para que andassem com ele, e para os enviar a pregar com poder de expelir os demônios. Escolheu, pois, 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o entregou. Palavra da salvação. Comentário: Marcos 3, de 13 a 19. São Beda. Depois de proibir que os espíritos ímpios o pregassem, elegeu os santos para expelirem os demônios e pregar o evangelho. Por isso é dito: tendo subido a um monte, chamou a si os que quis. Pois serem chamados ao apostolado não era algo próprio da eleição deles ou de seus esforços, mas da honra e da graça divina. Aquele monte em que o Senhor elegeu os apóstolos também designa a elevação da justiça na qual seriam instruídos e que deveriam pregar aos homens. Pois neste mistério, outrora, os filhos de Israel acampavam em torno do tabernáculo, de modo que, de toda parte, as tribos estacionassem em um quadrado de 3 em cada lado. 3 vezes 4 são 12, e os apóstolos foram enviados para pregar em 3 grupos de 4, para que, por todas as regiões do quadrado do mundo, batizassem os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se, e deu-lhes o poder de curar as enfermidades e expelir os demônios, para que a grandeza dos seus feitos atestasse a grandeza das promessas celestes, e fizessem novas coisas àqueles que pregariam o que é novo. Por isso quis o Senhor chamá-lo antes de outro modo, para que, pela própria mudança do nome, fosse invocado um mistério. Pois Pedro, em grego ou latim, é o mesmo que Kéfas, em siríaco, e em ambas as línguas o nome é derivado de pedra. E nem há dúvida sobre aquela pedra de que Paulo disse: a pedra era Cristo, 1 Coríntios 10, 4. Pois, assim como a verdadeira luz era Cristo, e ele concedeu aos apóstolos que fossem chamados luz do mundo, assim também a Simão, que cria na pedra, Cristo concedeu o nome de pedra. Que se subentenda pelo que vem acima. Tendo subido a um monte, chamou-o a si. Pois André é um nome grego e se traduz como viril de andros, que é o homem, pois aderiu ao Senhor de modo viril. Segue-se e Filipe. Tadeu é o mesmo que Lucas, no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Chama de Judas, irmão de Tiago, Atos 1,13. Pois era irmão de Tiago, irmão do Senhor, como ele próprio escreveu em sua carta. Segue-se. E Simão o cananeu, e Judas Iscariotes, que o entregou. Citou isto com um acréscimo para distinguir Simão de Pedro e Judas Iscariotes de Judas, irmão de Tiago. Simão é chamado cananeu por causa de Caná, aldeia da Galiléia. De outra parte, Judas é chamado de Iscariotes pela aldeia do qual não nasceu, ou por causa da tribo de Isacar.